Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre Orlando, da Virginia Woolf, logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam começando o mês com ótimas leituras. Eu sei que eu falei no vídeo de leituras do mês que eu não ia fazer vídeo pra Orlando, mas eu pensei melhor, achei que essa obra fantástica, né, da Virginia Woolf merecia sim um vídeo aqui no canal. Portanto, mudei de ideia. Estou fazendo um vídeo, tá? Vocês ainda não viram, leituras do mês, vou deixar aí nos cards. Bem, Orlando foi uma biografia, né? Como se fosse uma biografia que a Virginia Woolf escreveu, inspirada na sua grande amiga e amante, que a Virginia foi amante dela por um tempo, Vita Sackville-West, que também, se não me engano, era uma poeta, também escritora. Elas tiveram um período de romance, depois terminaram, mas foram amigas até o fim da vida, né, da Virginia, no caso. Acho que, se eu não me engano, a Virginia morreu primeiro. Então, Orlando, né, conta essa história de Lord Orlando e Lady Orlando. No início da história, ainda adolescente, Lord Orlando é um homem. E no meio da história, ele dorme e durante 7 dias e de repente acorda uma mulher. Então ela vai falar muito dessa coisa da androginia, né, que são características que dizem ser de homem ou uma característica que dizem ser de mulher, que as pessoas têm costume, né, a sociedade tinha o costume e ainda tem de separar, mas que elas podem muito bem conviver, né, numa mesma pessoa. Isso ela faz muito bem, né, nessa trajetória de Lord Orlando, né, enquanto homem, e depois quando ela passa a ser mulher. Esse livro aqui também, ele conversou muito para mim, tanto com obras como da Jane Austen, da Charlotte Brontë, o próprio Segundo Sexo, né, da Simone de Beauvoir. Com a Jane Austen eu lembrei muito por conta sempre daquela questão, né, da herança e de que a mulher acaba tendo que procurar um casamento, que é uma coisa que é imposta, né. Aqui, quando o Lord Orlando, né, quando ele é homem, ele tem todo o direito ali, usufruto da sua herança. Mas quando ela se torna mulher, ela passa a ser questionada, né, se ela pode ser dona daquela herança. E acabam decidindo que não, a menos que ela se case. E a sociedade acaba obrigando ela a se casar, quando não era algo assim que ela queria, teria necessidade, ou que pensasse. Ela acaba sendo uma coisa imposta, né, pela sociedade. Isso me veio muito, né, com os livros da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, que eu já li, que se coloca muito ali, né, que as mulheres não tinham direito a herança nenhuma, elas perdiam tudo, justamente no caso das irmãs, né, das irmãs lá, da Elizabeth e tal, que agora me fugiu o nome o sobrenome da família. Então eram 5 irmãs, elas não tinham direito, né, à herança, teria que passar para o primeiro homem da família, e aí elas ficariam sem nada, elas teriam que casar para se manter. Justamente era a carreira, né, das mulheres. Era o único, né, o emprego das mulheres era encontrar um casamento para conseguir se manter. E ela toca, né, muito nesse ponto aqui. Já a parte do Segundo Sexo, para mim, que conversa muito, é aquela célebre frase da Simone, né? Ninguém nasce mulher, torna-se. E aqui fica muito claro, né, que tanto, né, quando ela é Lord Orlando ou Lady Orlando, que ela tem características em comum. Quando ela é Lord Orlando, ela tem características que seriam, por exemplo, ditas apenas para as mulheres. Quando ela se torna Lady, ela continua com as características, né, masculinas que ela tinha quando Lord. Tem inclusive um diálogo aqui com o futuro marido ali dela, e que eles estão conversando e um diz pro outro, né, você poderia ser homem, não, você poderia ser mulher, porque aquelas características são comuns ali nos dois, né, e que muitas vezes é imposto, né, certas características de passividade, de ternura, ou sei lá quantas outras para as mulheres, e também impostas para os homens, que eles têm que ser duros e várias outras. E ela faz bem esse jogo ali, né? Que isso não teria que ser assim, né? E a Simone de Beauvoir fala muito disso né, no seu livro, no Segundo Sexo. Outra coisa aqui que a Virginia vai abordar é a situação como autora, né? Como escritora. O Lord Orlando, né?
gostava, queria escrever, né? Queria escrever romances, escrever poemas. E ela questiona que quando ela se torna Lady Orlando, né? Tem um capítulo aqui muito legal, uma parte que ela fica se questionando, né? Porque o que é permitido às mulheres escreverem? Elas podem escrever bilhetes, elas podem pensar, desde que elas escrevam bilhetes ou até romances ou pensar, mas que esteja falando sobre homens. Sempre que esteja falando sobre homens ou coisas triviais e supérfluas e não alguma outra coisa a mais, né? Elas não eram levadas a... dizendo aqui que não era se levado a sério, né? O que uma mulher escrevia ou pensava, desde que não fosse em relação ao homem. Tem uma parte que ela fala muito disso aqui e é bem interessante. Uma outra característica aqui do romance que é muito interessante, assim, é aquela coisa, você aceita porque tem que ser assim, tá? A história aqui de Lord Orlando e Lady Orlando vai ser contada durante 300 anos. Mas a Lady Orlando termina com 37 anos, tá? Então vai passar por muitos períodos aqui. Desde os tempos aqui de reis, rainhas, acho que vai passar pelo século... Começa no século XVIII, passa pelo século XIX e vai terminar em 1928. E 1928 foi quando, né, a Virginia Woolf lançou esse livro aqui. Então é uma coisa muito interessante. Também você vê as diferenças, né, dos séculos e como aquilo vai mudando. E quando ela se torna, né, Lady Orlando e que muda para o século XIX, ele logo em seguida, e que ela diz que ela sente, né, o ar mais pesado, as coisas mais pesadas, porque tudo para a mulher era mais difícil. E ela começa a falar das roupas, né, que ela tem que usar, que ela tem que se impor, e como aquilo, nossa, como era diferente, como não era confortável, né, o que ela tinha que usar, e ela era tão confortável quando ela usava as roupas de homem, é tanto que à noite ela se veste de homem e sai pela rua pra ter esse gosto, né, de conhecer outras coisas, de ver com outros olhos, né, quando ela sai vestida como mulher, ela não pode. Tem uma outra parte que é até engraçado. É engraçado pelo contexto ali, mas é na verdade muito triste. Porque quando ela, Lord Orlando, né, todo mundo admirava muito as suas belas pernas, e ele as mostrava com muito orgulho. Quando ela é mulher, ela simplesmente ela tá numa viagem de navio, num convés, e ela ergue um pouco o vestido, né, para descansar ali. E um homem que tá lá fazendo algum reparo no navio, olha a perna dela e cai, né? E ela provoca um acidente. E aí, de repente, ela se toca que ela, como mulher, ela não pode se mostrar, ela pode causar acidentes ou coisas piores. Então, desde essa época, né, a Virginia ali cutucando e falando, né, dessas imposições, né, que a mulher tem que se esconder e tem que se tolir e não o homem, né, aprender ali a respeitar ou a conviver, que o mundo, né, é feito para homens, dirigido por homens e é machista. Antigamente, obviamente, na época que ela escreveu isso aqui muito mais, mas hoje ainda continua, não é? Afinal de contas, quantas mulheres ainda aí são culpadas por uma determinada saia, por um determinado decote, inclusive questionada pelas próprias mulheres muitas vezes, o que é muito triste, já era muito triste naquela época e continua muito triste agora. Então a discussão assim de gênero, da situação da mulher, é incrível nesse livro. Claro que você pode ler esse livro aqui sobre várias outras perspectivas, a transcendência do tempo, a busca aqui de Lady Orlando, Lord Orlando por o auge, por uma realização, tem várias perspectivas, mas a que mais me chamou a atenção, talvez por ter lido vários textos de não ficção, né, onde a Virginia questiona muito a situação da mulher, foi esse contraponto, né, dela ter esse personagem que tanto é homem e depois é mulher, e tem isso ali em si mesmo. É uma leitura incrível, uma narrativa fantástica. Ela não usa aqui, esse é um dos livros que ela não usa fluxo de consciência, então que as pessoas dizem que é uma dos romances, né, de ficção dela mais acessíveis. Foi o primeiro que eu li de ficção e eu gostei bastante e com certeza quero ler outras coisas da Virginia.
Gente, é uma mulher incrível, com uma visão incrível. Eu já era apaixonada pelos livros de não ficção dela e me apaixonei também pela sua ficção e espero ler cada vez mais coisas dela. E vocês aí, já leram Orlando? Querem ler Orlando? Já leram alguma coisa da Virginia Woolf? Deixa aí nos comentários. E bem, gente, era isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.